Agora nós vamos aprender a hierarquia das leis e normas condominiais. Agora você vai entender o que eu sigo primeiro, o que eu tenho que respeitar, o que vem em primeiro, segundo, terceiro, quarto patamar. Hoje nós vamos entender essa ordem, essa hierarquia, para que você tenha suporte e segurança no seu dia a dia. Eu trouxe aqui uma espécie de uma pirâmide para a gente poder representar essa hierarquia, daquilo que é a base e daquilo que é o topo, aquilo que é o primordial, que obrigatoriamente eu tenho que seguir, ok? Então, a nossa pirâmide, a nossa hierarquia, o primeiro de tudo a ser respeitado é a Constituição Federal, as leis federais, né? Que aqui, inclusive, inclui o Código Civil, que é um documento primordial para o síndico estar conhecendo para poder seguir lá na parte, no capítulo, né, de condomínios edilícios. Aqui também, nesse topo, nessa hierarquia, vão estar as leis estaduais e as leis municipais. E o síndico precisa estar muito atento para realmente seguir aquilo que dispõe nessa legislação, tá? Para que a gestão dele seja dentro da legalidade. Tem um site que chama Leis Municipais, que é um site muito bom para que você possa conhecer as leis do seu condomínio que envolvem o mundo condominial, tá? As leis do seu município que envolvem o mundo condominial. Exemplo, aqui em Balneário Camboriú, nós temos legislação que obriga os condomínios terem cadeiras de rodas no hall de entrada. Então, se você quer saber, por exemplo, se na sua cidade também tem uma lei parecida, você consegue acessar esse site Leis Condominiais. Lá você consegue filtrar por cidade e pesquisar a palavra cadeira de rodas. E aí vão aparecer todas as leis relacionadas a esse tema. A questão de animal, por exemplo. No condomínio, a gente não pode proibir animais de grande porte, mas o condomínio pode regulamentar. Mas talvez o seu condomínio não tenha nenhuma regra. Mas talvez o seu município já tenha alguma regra que defina que animais de grande porte, de raças consideradas perigosas, e aí ele vai estabelecer quais são as raças, andem sempre com focinheira e sempre na coleira. Se existe uma lei municipal obrigando isso, dentro do seu empreendimento você também consegue solicitar que aquilo seja cumprido. Então, por isso que é muito bom conhecer as leis municipais. Abaixo da lei municipal, estadual, federal e a Constituição, está aquela querida convenção. Essa vocês já conhecem, né? E ela vai te perseguir, tá? Sinto muito, mas você vai ouvir falar. Não tem como ser síndico sem a convenção debaixo do braço, tá? A convenção, ela vai ser seu guia constantemente. E é necessário que você realmente siga ela todos os dias aí, tá bom? Depois da convenção, vem o regulamento interno. Regulamento ou regimento, né? Cada região, às vezes, chama de um jeito. Esse regimento interno, ele não pode ir contra o que diz a convenção, assim como a convenção não pode ir contra o que diz o regimento. Ambos documentos precisam conversar, eles precisam ser coerentes, afinal, eles estipulam lei, normas, normativas em relação à gestão do mesmo empreendimento. Então, é como se fosse o pai e a mãe da gente, né? O pai e a mãe precisam falar a mesma coisa, eles precisam se conversar. Não dá para poder um ir contra o outro, senão o filho fica perdido. É a mesma coisa. Se os dois não conversarem, se a convenção não afirmar o que diz o regimento, ou se o regimento ir contra o que diz a convenção, o condomínio fica fragilizado, sem saber qual norte seguir. É muito importante que esses documentos sejam muito bem redigidos e sejam muito coerentes com o condomínio, tá bom? Lá embaixo está o quê? A Assembleia. A Assembleia é o momento em que os condôminos se reúnem para deliberar, tomar decisões do futuro do condomínio ou para prestar contas de decisões tomadas anteriormente.
Então, essa assembleia, ela é muito importante. Todas as assembleias do condomínio são muito importantes, elas são a vida do condomínio. Tudo que acontece ali vai ser redigido uma ata, uma história daquilo ali, que todos os próximos síndicos vão poder consultar e entender o que aconteceu. Então, a assembleia, ela tem um poder deliberativo. Existe um jargão que falam que a assembleia ela é soberana. Depende. A assembleia ela só vai ser soberana se ela, de fato, não for contra a convenção, não for contra o regulamento, não for contra a Constituição. Ela está debaixo disso, ela tem que seguir essas normativas. A Assembleia só vai estar acima da convenção, aqui, ó, quando nessa Assembleia eu tiver uma convocação para alteração da convenção e neste ato eu tiver 2 terços para votarem a favor dessa alteração. Lembra que a gente falou sobre isso lá na alteração da convenção? Pois é. Quando a Assembleia ela tem 2 terços, foi convocada devidamente, e uma das pautas é alterar a convenção, aí sim, ela vai estar superior à convenção, porque ela vai poder alterar o que está naquele texto. Mas não. Se não tem essa pauta específica, se não tem os 2 terços, a convenção permanece sendo soberana, e aí cabe à Assembleia tomar decisões que vão de acordo com o que diz as leis federais, as leis municipais, as leis estaduais, o regulamento interno e a convenção. As assembleias precisam ser muito organizadas, o síndico tem que ter muita clareza do assunto que ele vai tratar, da forma como ele vai expor a informação aos condôminos, para não levar os condôminos a tomarem decisões ou influenciar os condôminos a tomarem decisões que vão com documentos, legislações primordiais para a segurança do condomínio. Segurança que eu digo de seguir as leis. Porque se você toma decisões erradas e aquilo lá na frente gera um passivo judicial, isso fica chato. Então, é muito importante que o síndico tenha essa clareza. Estude tudo que ele vai levar para a Assembleia para que, naquele ato, sejam tomadas decisões que vão realmente dar uma segurança deliberativa para o condomínio no futuro. Então, essa é a hierarquia das leis e normas, também vai estar lá no nosso e-book, que está lá nos materiais complementares, e você tem que estar sempre lembrando aquilo que você tem que seguir primeiro, aquilo que vem em segundo, aquilo que vem em quarto, ok? Já leu tua convenção? Se não leu, hein? Tá na hora. Já leu o regulamento? Também tá na hora. E o Código Civil também está disponível para você poder conhecer e aí entender se a convenção e o regimento estão obedecendo aquilo que diz o Código Civil. Combinado? Vamos então para a próxima aula entender os papéis que envolvem, as competências que envolvem todos os papéis do mundo condominial, da gestão condominial. O que é a obrigação do síndico, do conselho? Tudo isso nós vamos entender passo a passo, tá bom? Te vejo lá.